Estamos começando mais um Deu Liga Podcast. Você que nos ouve em qualquer lugar do planeta, no seu carro, vendo alguém sendo assaltado na frente, na moto, indo pra Boituva assaltar, em casa, assistindo Netflix, que o filme não tá bom, aí você resolveu ligar no Deu Liga Podcast. Estamos aqui, como é um podcast itinerante, estamos num lugar que a maioria das pessoas conhece, Free Flow House. Tá até difícil falar, Free Flow House. Eu vou deixar um recado aqui importante para vocês que não são paraquedistas ou vocês que são paraquedistas, para continuar esse podcast, para você ter benefícios. Você que não é, mas eu não sou paraquedista, tudo bem, você tem uma rede de benefícios, farmácia, rede hoteleira, uma série de benefícios se você se cadastrar R$60 por mês no Liga PQD. É sério, entra aí agora no site, no link da bio do @LigaPQD, você se cadastra, R$60 por mês, é um clube de benefícios. Você que é atleta, pelo amor de Deus, R$60 por mês não é nada, e você vai ter uma série de descontos em diárias, em equipamentos, acessórios. Então, por favor, vai lá. Aliás, o meu queridíssimo Matheus vai deixar o QR Code aqui upstairs, aqui em cima, tá bom? Estamos aqui no Free Flow House, e a pessoa com quem eu falo, ou com o meu convidado especial que aceitou o convite, é meu amigo desde que a gente começou no paraquedismo. A gente começou em 2012. Muitos de vocês conhecem, eu tô falando nada mais nada menos do que Marco Maluf. E aí, Malufeira? A gente tem muita história junto, tá ligado? A gente começou o FF junto. Eu não lembro, você lembra quando você se formou, Maluf? Sim, lembro perfeitamente. Antes da gente começar, se apresenta, quem é você? Isso. Bom, primeiro, quero agradecer a você, Binho, pelo convite. Imagina. Como mano. você disse aqui, a gente é amigo desde que eu comecei a saltar, das primeiras vezes que eu pisei nessa área, você já estava. Sim. Então, é especial para mim estar aqui hoje com você, de verdade. Eu fico muito feliz pelo convite e agradecer também a Liga dos Atletas, é claro, que está patrocinando e está proporcionando isso para nós e para nossa comunidade do paraquedismo. Que legal, mano. Obrigado. Eu sou o Marco Maluf, para quem não me conhece. Eu tô no esporte há 13 anos. 13 anos, ao mesmo tempo que eu. 13 Você anos. se formou em 2012? Me formei em 2012 na São Paulo Paraquedismo. Quem que era seu instrutor? Cara, eu tive alguns. Armandinho? O Armandinho foi um, o Marcão foi outro, Tá. o Brasil foi outro. E recentemente eu lembrei também, porque eu encontrei com esse cara que fazia muitos anos que eu não via, o Arnold, que era um holandês. O gringo? O gringo. Ele foi... Ele também fez alguns saltos comigo e, por coincidência, ele apareceu aqui no Free Flow esses dias, cara. Caraca, brother. E assim, foi nostálgico ver ele, porque eu não via ele fazia 13 anos, sei lá. Ele trabalhava na escola quando eu me formei e depois ele saiu. Arnold. Ele morou um tempo aqui em Boituva? Morou um tempo aqui em Boituva. Loucão. Sim. Loucão. Ele trabalha com outras coisas e agora ele voltou a morar no Brasil também para trabalhar com essas outras coisas que ele trabalha, que eu não sei exatamente o que é, mas ele tá voltando a saltar agora. Caraca. Foi legal encontrar com ele. Ele é um carequinha. Sim, eu lembro. Mais baixinho. Assim. Lembro. Agora eu lembrei. Eu tô confundindo com outro cara que era o inglês. Esse era holandês. Holandês. Mas ele fez o teu AFF junto? Eu acho que ele fez alguns níveis. Alguns níveis. E também falando do AFF, que é uma figura que eu tenho com muito carinho, que virou meu amigo pessoal até hoje. E esse cara, ele fez eu enxergar o paraquedismo de outra forma quando eu me formei, que é o Flavinho, Flávio Ortunho. Então, na época, ele não saltou comigo, porque eu acho que ele tinha o curso de AFF, mas ele deu o teórico pra mim. E, cara, foi muito legal fazer o teórico com ele. A gente sabe de quão rígida era essa escola. Sim. Quando a gente se formou. E dentro dessa rigidez toda tinha o Flavinho lá, que ele parecia... Ele é bem calmo. Água, assim, sabe? Fluido, sei lá, ele parecia água perto de tudo. E, sei lá, ele me ajudou a resistir e me ajudou a entender o que é o paraquedismo de verdade mesmo. O Maluf tem uma história muito forte. Eu sempre digo que o skydive, ou você procura porque está faltando alguma coisa, ou você procura porque você perdeu alguma coisa, ou você procura porque você não se achou. É meio isso, né? Fazer isso aqui é do caralho, a gente ama, é sensacional. Mas, Maluf, me conta a história que poucos sabem, né? Não sei se você divulga isso. Como é que foi a sua vinda pra cá
pra fazer o curso? Eu não sei se você fez duplo, não sei se foi direto pro FF, mas como é que foi? Você era um cara que trabalhava na medicina, né? Área comercial de medicina. Conta essa história aí pra gente. Bom, antes de eu começar a saltar, eu tinha uma outra carreira, é claro. Sempre trabalhei na indústria farmacêutica ou na indústria de medical device. Eu sempre trabalhei na área comercial disso tudo, né? Então eu fiz minha carreira toda profissional até meus 30 anos, que quando foi que eu comecei a saltar. Então eu tinha essa carreira profissional nesse meio. Eu trabalhei em várias empresas multinacionais nessa época e... Basicamente você vendia, eu lembro, prótese pra... Não era? O que era isso? Não era exatamente prótese, mas era equipamento de material cirúrgico. Tipo o quê? Vamos dar um exemplo. Tipo, por exemplo, por uma cirurgia bariátrica. Tá. O cara precisava ter um grampeador para grampear o estômago. Boa. Então eu vendia esse tipo de coisa. Eu vendia a pinça, eu vendia o bisturi elétrico que usava para fazer a cirurgia. Eu trabalhava numa empresa muito grande que ela tinha uma gama de material muito grande para hospital. Então eu trabalhava numa divisão dentro da empresa. Esse foi meu último trabalho, né? Mas você sempre na medicina. Mas... Sempre na medicina, mas que basicamente vendia equipamento e material para a indústria bariátrica, para cirurgia gastro, cirurgia geral, esse tipo de coisa assim, mas basicamente eram grampeadores e pinças. Aí eu já tinha feito um salto de paraquedas na Azul do Vento muitos anos atrás. Campinas. Sim, em Campinas. Eu fui com os amigos que eu tinha e eu fiquei louco quando eu saltei. Foi uma experiência incrível. Inclusive a gente não conseguiu saltar no dia que a gente foi saltar e foi muito legal lá, porque me marcou. Porque como, não sei se era o tempo, eu não lembro direito, a gente não conseguiu saltar. Era Skyvan na época? Era o Skyvan na época. E a escola lá, Azul do Vento, pediu para eu e para os meus amigos que estávamos, eles colocaram a gente num hotel e depois a gente saltou no dia seguinte cedinho. Então foi uma puta numa experiência, a gente foi super bem tratado lá na época. Eu achei muito maneiro isso. Né? Eu não conheci nem nada. Fui fazer um salto duplo e boa, e fui viver minha vida depois, fiquei com aquilo na cabeça. Falei, cara, com certeza isso é uma das coisas que eu faria da minha vida, assim, né? E, bom, a vida andou, eu segui, fiz outro salto duplo depois. Eu ganhei numa promoção, eu tinha uma Mitsubishi, eu levei meu carro para fazer revisão e você tinha que fazer uma frase. E eu não lembro do que era, mas eu ganhei. Tinha que misturar essa aventura off-road 4x4 com outras coisas e eu fiz uma frase muito boa. Fui selecionado, ganhei mais um salto duplo, vim e fiz. Dessa vez eu soltei com o Babu na PB. Nossa senhora. Pai do Babuzinho, hein? Que responsa. Foi bem legal. E, cara, sempre tive isso na cabeça de querer fazer o curso, querer saltar, né? Então, o duplo foi importante pra isso, pra saber se eu queria ou não. Mas eu acho que, bom, como você conhece essa história bem e você gosta dela, eu acho que é isso que você quer escutar. Eu acho que as pessoas querem saber isso também. Basicamente, o que mudou a minha vida, e não foi só pra começar a saltar, foi na minha vida em geral, né? Foi uma mudança que eu tive. Então, um certo dia eu tava voltando do trabalho pra casa, eu fui assaltado na 23 de Maio em São Paulo. Tava de carro ou tava de moto? Tava de carro. E para quem não conhece, a 23 de Maio é uma avenida grande de São Paulo. Eu tava voltando no trânsito das 7 da noite, mais ou menos. E entrou um cara para me assaltar. Assaltar tipo minha carteira. Janela aberta? Não, janela fechada, mas a porta do carro estava aberta e ele puxou a maçaneta do lado do passageiro, estava aberta e ele entrou. E foi isso, né? Ele entrou, eu desde o princípio eu sabia que eu não ia reagir ali, mas instintivamente, no momento que ele foi pegar minha carteira que estava no console do carro, eu coloquei a mão para bloquear ele. E nesse momento que eu coloquei a mão, ele travou o meu cinto para eu não me movimentar e com a outra mão que tinha uma faquinha dessas de almoço de serra, ele pegou e deu no meu peito. Enfim, esse foi um momento muito traumático da minha vida, porque eu realmente achei que eu fosse morrer. Eu fiz um pneumotórax, começou a vazar muito sangue. Eu fiquei desesperado ali, sem saber o que fazer. Acabei indo para o hospital mais próximo. O hospital não tinha atendimento de emergência. Eu só quero voltar um pouquinho. Você viu que ele estava com a faca ou você descobriu na hora que ele travou o cinto? Não, eu vi que ele estava com a faca. Quando você tomou a facada, ele saiu fora? Pegou a carteira e saiu fora? Não, ele saiu fora sem a carteira. Puta que... E aí? Chamou as galeras? Começou a chamar as pessoas? Não, eu tinha um hospital muito próximo de onde eu estava, porque eu trabalhava com hospital em São Paulo, então eu sei onde tem todos os hospitais. Eu fui pro mais próximo, só que chegou lá nesse hospital, sangrando. Chegou nesse hospital, eu desci do carro pedindo ajuda e falaram que esse hospital não tinha emergência, não tinha pronto-socorro no hospital. E nesse momento foi duro, porque eu comecei a ficar sem ar e comecei a ficar realmente... Não conseguia falar, não conseguia respirar, entrei em desespero. Um cara, que inclusive o cara trabalhava no estacionamento desse hospital, me ofereceu ajuda. Ele falou, já liguei pro SAMU, ele tá vindo, mas se você quiser eu entro no teu carro e te levo pro outro hospital. Aí eu falei, por favor. Ele entrou no carro e me levou para um outro hospital que tinha ali perto. E esse foi um anjo.
Esse foi um anjo. Depois eu tive a oportunidade de procurar ele e agradecer ele pessoalmente. Fui na casa dele, mas realmente foi um anjo esse cara aí. Bom, você chegou no hospital? Nossa, mano. Aí cheguei no hospital e foi aquilo, né, cara? Bom, primeiro que eu fui atendido nesse hospital, mas eles não viram tudo o que tinha acontecido. Então eles acabaram suturando, eu fui pra casa e comecei a sentir muita dor, muita falta de respiração, não conseguia respirar direito durante a semana depois que eu fui liberado. Não melhorava, na verdade eu estava piorando e não sabia o que era. Eu procurei outro hospital e quando eu fui ver, eu estava com um sangramento na pleura, entre a pleura e o pulmão. E esse sangramento que foi da facada, ele tava babando lá dentro. Então ele ficava caindo de gotinha a gotinha até encher. E aquele sangue, ele tava pressionando o meu pulmão, não tava conseguindo respirar por conta daquilo. Enfim, foi bom porque nós descobrimos isso, eu fui pra cirurgia, eu tirei 2 litros de sangue entre a pleura e o pulmão, então tinha muito sangue, o meu lado direito do pulmão, ele já não estava mais funcionando por conta disso. E foi isso. Mas pelo menos a gente conseguiu resolver, eu fiz uma cirurgia, drenou todo o sangue que tinha, eu recuperei e tô aqui pra contar a história, né? Mas, cara, Aí o Maluf mudou. O Maluf mudou. Eu passei por várias situações, eu tive vários acidentes na minha vida, né? Esse foi mais um. Mas esse foi especial porque realmente algo mudou na minha vida depois daquilo. E eu comecei a colocar tudo na balança. E a minha pergunta pra mim mesmo era, se eu tivesse morrido naquele momento, eu ia estar satisfeito com a vida que eu estava tendo até aquele momento? E a resposta foi muito clara pra mim, né? Eu não ia morrer satisfeito, porque olhando para trás parecia que eu corria atrás de patrimônio durante a minha vida. E aí eu falei, pô, se eu tivesse morrido agora, o que eu fiz com esse patrimônio que eu corri atrás? Do que ele iria me servir agora? E eu cheguei à conclusão que ele não iria me servir para nada. Então sim, foi uma mudança de vida. Então, claro, eu vim parar no paraquedismo por conta da coragem que eu tomei depois e da reflexão que eu tive, mas sobretudo essa reflexão ela mudou a minha vida, né? Não só me trouxe para o paraquedismo, mas ela mudou. Te colocou num outro endereço. Me colocou em outro endereço e, na verdade, fez eu tomar um outro rumo para a minha vida. Eu falei, opa, aqui é o momento de eu fazer uma correção de rota. E eu acho que eu estava indo para a rota errada e agora eu alinhei aqui. E a partir de agora eu vou para a rota certa. Eu quero morrer satisfeito das coisas que eu fiz. Eu quero fazer coisas importantes de verdade, né, na vida. E realmente as coisas importantes não tinha a ver com o que eu estava fazendo. E beleza, lembro de você na São Paulo, e aí eu lembro de um Maluf num acelero, né? Que aí a gente começou a gente saiu da São Paulo ali, como qualquer aluno quando sai da sua escola, vai buscar outras coisas. Eu conheci o Alessac, que me apresentou para o Saldanha, na Fly Factory, comecei a frequentar a Fly Factory e também você veio nesse mesmo caminho também, né? Vivenciando a questão do Free Fly. E eu vi uma guinada sua. Tipo, todo mundo falando, não, o Maluf tá voando bem, porque você teve um acelero gigantesco. A gente que tava, eu por conta do audiovisual também não tive nem dinheiro suficiente para acelerar e tava contemplando agora, que era o Voadores Free Fly, aquelas coisas que eu tava gravando. E a gente viu, assim, foi nítido e notório o quanto você evoluiu em pouco tempo de skydive. Até que quando eu encontrei com você aqui. Eu queria que você contasse essa sua... Vamos começar numa timeline? Beleza. Quando foi que o Maluf entendeu que o skydive eu poderia seguir? A gente no backstage aqui ainda comentou sobre um processo que você teve de autoavaliação, né? Conta pra gente aí. São várias coisas que elas se entrelaçam assim, né, no meio do caminho, mas desde que eu comecei a saltar, eu fui a fundo, né? Então eu vejo a galera hoje ir a fundo e assim, eu vejo o cara que mais acelera, eu era o dobro dele. Eu realmente saltava muito. Eu passava todos os finais de semana aqui na área e vinha sempre um dia no meio da semana também, já, né, tendo em vista a distância pequena de São Paulo para cá, onde eu vivia e trabalhava. Então eu me joguei nesse mundo de cabeça assim, e eu tinha a impressão que eu queria chegar em algum lugar, eu queria ter alguma coisa, eu não sei, eu tava com pressa de querer chegar em algum lugar que eu não sabia onde que era esse lugar, né? Mas enfim, vamos dentro da timeline, né? Então eu comecei a saltar muito. Em algum momento da minha vida eu já tinha mais ou menos 1000 saltos e eu resolvi trocar de emprego. Eu aceitei uma outra proposta. Eu fui inclusive trabalhar na Bayer farmacêutica. Ah, eu lembro disso. Eu lembro. A convite de um amigo meu, era um cargo melhor, ganhava um pouco mais.
não era o que eu queria. Não era o que eu queria definitivamente. Você mudando a rota. Isso, eu tava querendo mudar a rota. Eu já tava num trabalho que me proporcionava um pouco de liberdade, né? E aí quando eu entrei na Bayer, cara, eu tive todo isso cessado, assim, né? Foi essa cultura da indústria farmacêutica. Eu já tinha trabalhado na indústria farmacêutica, mas eu tinha esquecido como era. E é uma cultura gananciosa. O mundo, o corporate world, né? O mundo corporativo. É o mundo corporativo na tua essência. É o corporativismo. A indústria farmacêutica. E aquilo me fez muito mal, porque eu estava querendo desacelerar, mudar de rota e me vi dentro de um trabalho que me tomava todo o meu tempo, inclusive meu tempo de final de semana. E não me fez bem isso desde o começo, é claro que eu não me dei bem, fiquei 1 ano nessa empresa e resolvi sair, porque não estava me fazendo bem. Eu tive inclusive bastante conflito com o meu gestor na época, porque ele era meu amigo, ele me convidou. Eu lembro dessa E quando eu cheguei nessa empresa, ele não era mais meu amigo, ele parecia que era meu inimigo. E não fazia sentido pra mim isso, entendeu? Eu falei, eu vim trabalhar com meu amigo, mas o cara aqui é o carrasco, sabe? Então, me fez muito mal e eu saí porque eu quis e tava tentando só me recolocar no mercado, arrumar um outro emprego, tentei até voltar para a empresa que eu tava na época, né? Para deixar claro aqui, eu nunca tive coragem de falar assim, eu vou trabalhar com skydive, eu vou largar essa vida que eu tenho. Eu ganhava bem, eu tinha um emprego bom, que me proporcionava fazer tudo o que eu queria, viagens e saltar o quanto eu quisesse também, então não adiantava eu só querer. Você conseguia viver os dois mundos. Não adiantava eu só querer, eu precisava ter dinheiro para pagar, o esporte é caro e eu tinha, então eu nunca pensei. Na verdade, eu nunca pensei que era possível você trabalhar com alguma coisa que você gosta. Eu achava que isso era utopia. E nessa janela que eu estava tentando me recolocar no mercado, eu tinha acabado de separar de um casamento, eu não tinha o que fazer em São Paulo e era viciado em paraquedismo. Então eu fiquei internado aqui em Boituva, né, durante um tempo, porque eu queria saltar, eu não queria gastar dinheiro também, porque eu estava tentando me recolocar e tudo, e eu já tinha um nível. Comecei a ajudar as pessoas da escola, da São Paulo Paraquedismo. Ajudar o que é? Eu comecei a dar coach sem cobrar, só pela minha vaga, assim, eu só queria saltar e eu trocava pelos meus ensinamentos que eu podia passar para aquela pessoa. E comecei a fazer isso de forma muito discreta na escola, não tinha a pretensão de ser profissional. Foi quando eu fiz esse caminho que também, depois que eu saí da São Paulo, colamos na Fly Factor, porque era a única coisa que tinha pra gente se desenvolver aqui no esporte, dentro do Free Fly. Sim. Então, se tinha alguém fazendo alguma... Hoje em dia a gente vê um monte de gente fazendo isso, mas a Fly Free foi pioneira nisso. E o Saldanha, dentro da Fly Factory, ele foi pioneiro dentro de uma escola pioneira, porque ele foi o primeiro cara aqui no Brasil que viveu de dar coach. Então... ele foi o primeiro cara que ele abandonou também a vida que ele tinha. Eu lembro. Quando ele largou a fábrica e falou, cara... Isso, coach era uma coisa que você dava para... Quando você tinha um certo nível, você dava para os teus amigos para ajudar ele. Se você não era amigo do cara, você não tinha essa possibilidade. Então era uma coisa muito restrita na época, não era uma coisa aberta. Profissional, que nem se profissionalizou, que você pode escolher o profissional. Comercializou, você pode escolher o profissional que você quer e aprender com ele o que você quiser. Naquela época não tinha isso. E o Saldanha foi o primeiro cara que fez isso, né? Ele viveu, ele estava de segunda a segunda disponível para quem quisesse treinar. Isso era que ele chamava Salinha do Saldanha ali. Né? Salinha do Saldanha. Que hoje é a Go Fly Club. Nunca foi a salinha da Fly Factory, era a salinha do Saldanha. Sim, porque era um escritório ali. Sim, ali tinha movimento todos os dias. Exato. Que tinha atividade na área. Que inclusive foi ele que começou com as quintas classics, que a gente vinha saltar aqui toda quinta-feira, porque não tinha decolagem durante a semana, era super raro ter. Sim. E aí, hoje vai rolar uma quinta classic, ele sempre me ligava e tudo mais. Sim, exatamente. Inclusive o Vertical Training, que o PP hoje em dia toca com tanta maestria, foi iniciado pelo Saldanha. Ele falou isso. Falou? Foi iniciado... Que era pés pra cima, era um grupo que ele fez, pés pro alto, pés pra era alguma cima. Coisa assim, mas começou nisso aí. E o Saldanha, assim, definitivamente ele é um cara pioneiro no esporte do Brasil aqui. Sim. E ele me viu, eu nesse meio tempo dando uns coachzinhos pra galera da escola também, e um dia ele me chamou e falou, cara, é o seguinte, eu tô vendo que você tá dando uns coaches, eu tô virando piloto da Forfan, eu me formei, eu consegui um emprego com eles, eu vou começar a pilotar. Eu tenho muito aluno e eu não quero mais dar mais coach e eu não quero mais saltar. Você tá afim de pegar uns alunos que eu posso te passar? Essa história eu não sabia. Caraca. Pois é. Isso mudou tudo, porque eu falei sim para ele e não imaginava a magnitude que teria isso. Mas vamos dizer assim, na semana seguinte que ele conversou isso comigo, eu tinha 4 alunos por semana e eu nem era profissional. Então, isso deu uma guinada na minha carreira profissional, porque eu não era instrutor tandem, eu não era instrutor AFF, tampouco eu era câmera. Eu só sabia voar relativamente bem e ele abriu as portas assim e falou, Tó. E eu comecei a
trabalhar e a mudança mesmo veio quando no final do primeiro mês que eu estava aqui em Boituva dando coach, eu mergulhei nisso e no final do mês eu fui ver minhas finanças e eu tinha pago todas elas com o dinheiro dos coaches. Então eu falei, porra, eu recalculei a minha rota lá atrás, eu estava querendo um caminho assim, eu não estou mais atrás de dinheiro, porque isso já era o que eu tinha feito a minha vida inteira, eu queria, sei lá, bem-estar. Queria fazer uma coisa que fosse importante para mim e os caminhos se abriram, assim, né? O Saldanha foi muito responsável por isso. Então, quando eu paguei minhas contas no primeiro mês e não precisei encostar no meu dinheiro, eu falei, é possível, é possível. E aí essa utopia na minha cabeça que eu tinha de trabalhar com alguma coisa que você gosta de verdade, ela começou a mudar um pouco. Eu comecei a perceber que isso era possível. E me joguei. Era o que eu queria, eu nunca mais fui para São Paulo. Eu simplesmente aluguei o apartamento que eu tinha lá, mudei para Boituva e me joguei de cabeça. E continuei de cabeça nisso, né, Binho? Porque eu continuei evoluindo no esporte, trabalhando. Eu evoluí muito mais quando eu comecei a trabalhar do que antes. Sim, ó. Então isso para mim realmente, você passa conhecimento, tecnicamente, né? foi bizarra a mudança que eu tive. E sobretudo essa mudança de mentalidade, que eu podia fazer alguma coisa que eu gostasse da minha vida, que fosse relevante para mim de verdade, né? E, cara, sempre fui um louco, saltei até não sei mais quando. Aí teve o lance Saldanha já piloto, teve o lance você trabalhando na Forfan, não foi? Isso, exatamente, na linha do tempo. Comecei a trabalhar, comecei a fazer bastante coach, o Saldanha na Forfan, sentamos nós dois juntos e pensamos num projeto de vender para a Forfan, que era a única operadora que tinha aqui na época em Boituva, vender um projeto de TLO na área todos os dias. Então foi um encontro. A Forfan estava com bastante avião, queria rodar os aviões dela, a área funcionava só de sexta, sábado e domingo, então eles tinham um avião disponível aqui de segunda a segunda, eles queriam voar o avião e eles tinham acabado de comprar a área de Piracicaba. Então, sim, além eles quererem expandir aqui durante a semana, eles queriam expandir de final de semana em Piracicaba, que eles tinham comprado uma área nova. E nós pensamos, eu e o Saldanha, num projeto que ajudasse, que fosse de encontro com o que eles queriam na época. Sim. Então, vendemos um projeto de ter um LO, que significa ter um coach na área disponível para saltar com qualquer atleta que quisesse, de graça. De qualquer escola. Então, bastava o atleta se manifestar e me avisar lá no manifesto que eu saltava. Então, às vezes era one-on-one, às vezes era grupo, não importa, a gente saltava com todo mundo, o atleta pagava só a vaga dele. O teu profit, só a vaga dele? Só a vaga dele. O teu profit mais tua vaga estava paga pela Forfan? O meu profit, que eu recebia um salário mensal, e mais a minha vaga estava paga pela Forfan. Aí você explodiu de saltar? Sim, exatamente, foi nessa época que eu explodi de saltar. Eu saltava com certeza fazia mais de 1000 saltos por ano nessa época, e eu tava com essa sede ainda, né? Então, ou seja, às vezes não tinha nada para eu fazer, não tinha nenhum atleta para eu saltar, eu subia para acompanhar tandem. Tá. Então, eu realmente saltei muito nessa época, né? Eles compraram esse projeto. Só que esse projeto ele não fazia sentido sozinho, porque como que eu ia atender tudo sozinho, né? E aí, na época, o Paulinho Gesta, eu era mais próximo, ele estava aqui também. A gente pensou nele, para ele ser, porque eu tinha que revezar com alguém. Tinha que ter um cara uma semana trabalhando e no outro, esse cara tinha que descansar e ter um outro trabalhando no lugar. O Paulinho, ele não estava muito interessado nisso, ele tinha outros projetos. Todo mundo conhece aqui a vida do Paulinho Gesta, né? Eu acho que ele realmente estava... O Paulinho Gesta foi um cara que ele sabia que ele teria a vida curta e ele estava desfrutando a vida dele da melhor forma possível. Ele não queria um compromisso desse tamanho. Não. Ele queria essa liberdade, né? Pegar valer, vamos para Miami agora ficar lá um tempo. Ele era isso. Aí num dia a gente jantando, assim, com os caras da Forfan, eu lembro que tava o Bro, o Totti, o Zé, eu e o Saldanha. E aí o Bro falou assim, pô, tem o Migalha, o Surya. Você conhece ele? O que você acha de colocar ele? Eu falei, cara, eu sei quem que ele é, eu não conheço ele, mas seria um prazer ter ele e conhecer ele melhor e fazer as coisas junto com ele. Sim. Então, foi assim que a minha história com o Surya se encontrou. O Surya estava na Sky Company. O Surya estava na Sky Company, ele era piloto tandem AFF e ele sempre fez um movimento legal com os atletas nos momentos vagos dele. Então, ele já tinha uma experiência com isso e eu acho que assim, o desejo dele na época também era parar de fazer tandem AFF e poder ter uma vida, ganhar dinheiro fazendo coach e sendo LO, né? Então veio bem a calhar. Foi assim que a minha história com
com o Suryan começou, ele trabalhava uma semana, eu trabalhava uma semana. Então a gente tinha uma semana de compromisso com a Forfan e a outra semana a gente organizava nossas coisas próprias. A gente fazia coach, organizava uns eventos por fora também, fazia um complemento da renda, né? Beleza. Plano de expansão da Forfan de ir para o Brasil inteiro. Lembro que você, eu lembro em conversas com o próprio Saldanha de conhecer novas áreas. Eu lembro que ele estava fazendo esse trabalho, pegava o avião e vai para Bahia, agora eu vou para Paraty. Então eu lembro, inclusive ele falou: Binho, eu preciso de você. Eu fui para Blumenau uma vez. Sim, eu tava. Você tava para Blumenau e também fui para Paraty, que também você tava. Sim. Teve esse plano de expansão da Forfan lá atrás e você tava aqui. E aí eu acho que teve essa questão da vinda do Cotô, que você estava me explicando. Como é que foi? Você e Saldanha saíram para o Brasil afora e aqui ficou meio que precisava de alguém aqui para continuar esse trabalho, né? Sim, isso se deu, bom, por quê? Porque primeiro o Suryan, ele virou piloto e ele foi... E ele foi voar no Cerrado. Verdade. Então ele trocou o trampo que ele tinha aqui comigo e escolheu ir pro Cerrado ser piloto. Pro Cerrado ser piloto. Lembro. Então aqui na Forfan ficou, bem dizer, só eu, sozinho, né? O Cotô aparece aí, nesse meio tempo, porque o Cotô, o que ele fazia na época? Ele era câmera da São Paulo Paraquedismo. Lembro. E ele trabalhava na cervejaria de madrugada no TI, então ele era tipo o helpdesk da cervejaria na madrugada. Dava pau na máquina, dava qualquer coisa, era ele. Ligaram pra ele e ele acordava e vinha trabalhar direto. Acordava não, né? Ele vinha trabalhar varado assim, fazia câmera aqui de final de semana e ele foi um dos caras que aproveitou esse momento da Forfan de ele off-free. Então ele voava bastante com a gente. Sempre que ele tinha um tempo, uma oportunidade, ele vinha saltar aqui embaixo comigo, com o grupo, com quem tivesse aí. E começou também a participar como atleta dos eventos que a gente organizava, né? Porque Sim. O Free Flow nasceu com um camp que se chamava Free Flow, e aí depois que ele nasceu como um time, como uma escola, enfim. E, cara, a verdade é que é o seguinte, eu sempre olhei pro Cotô diferente. O Cotô, ele era um talento nato. Aquele cristal bruto que se lapidar. Isso. Era muito claro pra mim como o Cotô era talentoso. Era muito. Você não tá falando... Muito claro. Muito claro. É incrível. E, cara, a verdade é que assim, desde que eu comecei a ver o Cotô, eu só pensava em ter ele pra mim. Porque eu pensava já no plano futuro, não exatamente no Free Flow e tudo, mas... Mas de estar próximo a um cara que você sabe que vai ser foda. Mais do que isso, né? Porque, cara, tecnicamente foda aparece aos montes aqui, porque basta você ter dinheiro, bastante dinheiro, e você fica foda. Essa roda dá. Se você tendo dinheiro, né? Isso, você tem dinheiro, você vai pro túnel, você faz o que você quiser da tua vida, você vai fazer trocentos mil coach. Caráter é outra coisa. Né? Exatamente. O Cotô tinha tudo, ele tinha um talento nato. E um caráter diferente, invejável, e desde o começo eu só pensava em uma maneira de ter o Cotô junto comigo. Eu queria o Cotô perto de mim, porque eu sabia que se ele não estivesse comigo, ele ia estar com outra pessoa. Sim. E eu queria ele perto de mim. E foi isso, as coisas caminharam do jeito que tinha que ser. O Suryan foi voar no Cerrado, eu fiquei sozinho. A Forfan na época já não valorizava muito o nosso trabalho, apesar da gente, eu considero que a gente fez um puta de um bom trabalho, porque acho que foi tudo bem, não foi ganha-ganha, porque vocês criaram uma cultura ali. Hoje a área aqui funciona de segunda a segunda. Vocês criaram uma cultura. Pira na época virou um puta de um polo de final de semana. Todo mundo queria conhecer Piracicaba e ir pra lá. Então assim, a gente fez parte disso. Então eu valorizo, eu particularmente valorizo muito o trabalho que a gente fez. Eu acho que foi um ganha-ganha muito bom. Mas na época eu tinha a impressão que a Forfan não percebia isso como um ganha-ganha. Eu acho que eles estavam achando que estava desequilibrada a balança um pouco para eles. Tanto que quando o Suryan saiu, eu falei, eu quero trazer o Cotô. E eles falaram para mim, não tem outro agora. Essa vaga do Suryan que foi pro Cerrado, ela tá fechada. Então agora você vai trabalhar do jeito que você dá e tudo, pá. A não ser que você queira dividir o que você ganha com uma pessoa que você quer trazer, no caso o Cotô que eu queria trazer. E eu aceitei, porque eu queria muito o Cotô. E a gente já ganhava pouco na época, eu e o Suryan. Ainda bem que você fez isso. Pai. Sim, cara. E eu resolvi dividir meu salário com o Cotô. Era pouquinho, mas eu sabia também que ia dar possibilidade para ele de saltar muito
e se desenvolver, conhecer tudo. Hoje é um monstro. Pegar experiência, pegar corpo. Um Ele realmente é um monstro e ele sempre foi, né? Ele sempre foi, desde o do comecinho. E foi muito legal, porque quando ele entrou, ele aceitou também. Eu lembro das inseguranças dele de sair da escola e eu lembro muito bem de eu falando para ele o quanto eu tinha o desejo que ele saísse da cervejaria. Porque a cervejaria, olhando de fora, nitidamente estava sugando a energia dele. Ele tinha que corporativismo. Ele tinha que lá o industrial. Ele não era para aquilo, ele tinha que canalizar a energia dele para tudo. Então, o que ele precisava para sair da cervejaria era financeiro, porque ele precisava se sustentar. Sim. E só fazendo câmera ele não ia sustentar. Agora, fazendo câmera, fazendo coach, trabalhando na ForFun, a coisa mudava um pouco de figura para ele. E além dele ter a possibilidade muito grande de se desenvolver. Foi muito legal, o Cotô entrou e aí veio essa parte das viagens. E não foi com o Saldanha, porque o Saldanha começou a organizar as viagens da ForFun. Ele fez, mas ele veio num ponto depois. Quem começou a fazer isso foi o Paulo Assis. Putz, é verdade. Blumenau de Paulo Assis, é verdade. Isso, o Paulo Assis ele tinha um projeto itinerante de viagens. Então ele desbravava o Brasil inteiro, onde tinha aeroclube. Até hoje ele faz isso, Paulo Assis. Ele faz isso a vida inteira. E ele faz muito bem feito isso. Só que na época, o Paulo Assis não era o Paulo Assis de hoje, que tinha os aviões dele. Ele usava a ForFun. Então ele organizava o projeto dele através dos aviões da ForFun. E eram muitos, assim, eram muitas viagens. Era todos os finais de semana tinha. Então, prefeitura, não sei o quê. Isso. E na época, o LO, que trabalhava na ForFun, ele viajava nesses eventos itinerantes também, porque eles acabavam vendendo tudo junto, o pacote. Então, ó, estamos mandando o avião, estamos mandando o LO, estamos mandando o piloto, estamos mandando a equipe toda. Até equipamentos, né? Até equipamento. Enchia o avião de equipamento e saía fazendo evento. Era um circo aéreo mesmo, isso, sabe? Sim. Era um circo aéreo. E nessa época eu passei a integrar essa equipe. Tá. Então o Cotô ficava aqui mais sediado em Boituva, porque ele tinha chego depois, e eu fiquei viajando o Brasil. Eu fiquei basicamente mais de um ano, entre 1 e 2 anos viajando, e às vezes emendava um final de semana no outro. Era realmente muita viagem. Nessa época, cara, eu tive a oportunidade de conhecer o cenário do paraquedismo no Brasil, porque eu não conhecia, eu só conhecia o cenário de Boituva, eu não sabia o que era. Eu tinha formado aqui numa escola de Boituva, eu estava acostumado a saltar de caravan, eu não tinha contato nenhuma com o paraquedismo real que existe hoje no Brasil, o paraquedismo pequeno, o paraquedismo que está lá no... Empírico, pequenininho, tá lá no Pará, Cezinha. O paraquedismo que está no Rio Grande do Sul, que está no interior da Santa Catarina. Sim. Existe uma cena de paraquedismo que acontece de forma bem a conta-gotas, mas esse é o espírito, o original do skydive. Vamos falar do skydive raiz, né? O skydive raiz, que é a galera saltando de Cessninha, não é sempre que tem avião, a vaga é mais cara, vai mais baixo. Vai mais baixo, é mais lenta, é tudo mais complicado para você saltar, mas tem alguns resistentes, vamos falar assim. É romântico, né? E aí eu tive contato com isso tudo, conheci muita gente, conheci todos os caras que fazem área, conheci todos os atletas, voltei com uma bagagem... Eu queria isso. Eu ganhava pouco, viajava muito. Mas eu sentia que eu estava fazendo o que eu precisava fazer. Boa. Aí, como é que surgiu o Free Flow? Da onde veio o Free Flow? Surge agora, exatamente nesse ponto da linha do tempo. Essa interseção aí exato. O Cotô já estava 1 ano e pouco trabalhando, eu estava viajando. Cotô já estava foda. Isso. O Free Flow começou junto com a pandemia. Exatamente junto com a pandemia. Porque quando eu voltei dessas últimas viagens, começou a dar uns lockdown, tudo. E a ForFun me chamou e falou, ó, daqui pra frente não vai dar mais pra gente seguir com esse projeto. Você tá vendo tudo que tá acontecendo. E realmente não tinha mais condição, né? Tava tudo fechado. Não tinha mais trabalho e tudo. E eu acho que também a minha relação com a ForFun, ela já tava um pouco esgotada, vamos dizer assim, cansada. Sim. Porque eu também estava na hora de eu ser mais valorizado como profissional, de eu ganhar mais dinheiro com isso e começar a colher um pouco do fruto de tudo que eu estava plantando até então. Sim. Porque a impressão que eu tive que nesse tempo todo, desde que eu comecei, fui trabalhar na ForFun e saltei muito, eu só investi. Investiu no seu voo, no seu aprendizado para passar o conhecimento, mas o bolso... Não... E conhecer pessoas também. Então, foi um investimento do lado, investimento técnico, investimento de relacionamento, investimento de tudo. Mas acho que aí que tem o ganha-ganha, né? Porque assim, você, por sua vez,
ganhou a oportunidade de viajar pelo Brasil e conhecer tudo, aprender e voar melhor e também a ForFun de divulgar, de fazer a cultura do voo aqui durante a semana. Eu acho que pra mim essa conta super tá ok. Sim, super tá ok. Foi muito bom pra mim, porque pra mim foi um ganha-ganha de verdade, assim, essa minha relação com a ForFun. Mas enfim, entrou a pandemia, eles cancelaram esse projeto e eu falei, bom, agora eu tô com tudo no meu colo. Agora eu vou andar sozinho, que era uma coisa que eu já estava querendo. Eu me sentia um pouco travado tendo que ter aquela função dentro da ForFun, porque era quase que um trabalho de escritório, assim, né? Eu tinha meu horário. E eu falei, bom, tá na hora agora de eu fazer o meu, de eu seguir sozinho. E eu acho que eu já tenho bagagem o suficiente para fazer. E foi isso. Eu tinha bagagem suficiente. Eu estava preparado e eu conhecia muita gente. Então, foi assim que começou o Free Flow. Nessa época, o Suri ainda estava voando, né? Lá no Cerrado. O Cotô também já tinha atingido um nível, já tinha ganhado experiência. E aí, eu e o Cotô começamos o Free Flow aqui em Boituva do jeito que ele é, nesse lugar aqui que a gente está... Aqui atrás, não era assim, era uma outra sala, né? Era uma outra sala. Isso aqui sempre foi uma sala da Fly Factory. Primeira sala da Fly Factory, ela estava desativada há tipo 15 Fabinho, anos. Calota e Claudião, né? Que ficava aqui. E depois eles saíram daqui, foram lá pra mim. Inclusive, quando eu comecei a saltar, já era lá em cima, não era mais aqui. E quando eu trabalhei na ForFun, eu ficava muito aqui embaixo. Então, quando eu tinha que dar meus coaches por aqui, eu precisava de um lugar, e eu usava essa salinha aqui, que era uma salinha fechada. Eu lembro. O Saldanha mantinha ela, entendeu? Eu lembro. Mantinha ela quase que como um backup. Se precisasse sair lá de cima alguma vez, ele tinha essa possibilidade aqui de baixo. E aí, cara, eu falei, bom, agora a gente precisa ter a nossa escola, a gente precisa ter a nossa galera, a gente precisa ter o nosso esquema, vai ser aqui. E eu falei, boa, só que essa salinha já tava tipo 15 anos fechada. E aí eu precisava fazer uma reforma, tudo. Eu falei, bom, eu vou fazer uma reforma e conversei com o Saldanha ficou super de acordo com isso. E começamos assim, eu fiz uma reforma boa nessa salinha, deixei ela mais friendly para receber mais gente, porque a gente já organizava evento nessa época. Sim. E a ideia era continuar tendo um evento por mês aqui. Então a gente deu uma reforma aqui, veio o Cotô, o Léo Queiroz também nessa época, que ele começou a saltar com a gente, ele virou nosso staff. Então ele começou no comecinho mesmo do Free Flow, era eu, o Cotô e o Léo Queiroz, enquanto o Suri ainda estava lá no Cerrado voando. E foi assim, cara, desde Mas o nome Free Flow, como é que veio o nome Free Flow? Boa essa pergunta. Como que veio o Free Flow? O Free Flow nasceu, eu e o Suri, quando a gente estava nós dois aqui na ForFun, a gente tinha necessidade de organizar alguns camps paralelo ao trabalho que a gente fazia, porque o LO não era um camp. O LO era um LO, você usava os grupos que tinha na hora e tudo. Então, assim, primeiro que a gente também queria ganhar mais dinheiro e segundo que a gente queria fazer um trabalho mais de qualidade. Só dava para fazer fazendo camp. Que o camp, o que você faz? Você coloca pessoas do mesmo nível técnico em grupo para voar com LO. Sim. Então você consegue ter saltos e evolução. Tem uma coisa mais bonita, mais plástica acontecendo ali. Sim, pulverizar o conhecimento, né? Você consegue atender a todas as faixas de aprendizado, né? Desde o iniciante, o cara mais ou menos, que voa mais ou menos, e o pro. Vamos pensar, iniciante, amador e pro. Você conseguir atender todos esses três. Eu queria entender, o Free Flow, o nome Free Flow veio disso? Não, é muito mais simples do que isso, veio o nome. Então, a gente pintou essa necessidade de organizar camp. E o nosso primeiro camp, quem apoiava a gente na época, foi o Manja. O Manja, ele era o cara que fazia tudo dentro do marketing digital no paraquedismo. Sim. E ele era o nosso apoio na época também. Tá. Então a gente chegou nele e falou, a gente quer organizar um camp. Foi lá em Pira, inclusive, o camp. O Manja era um cara meio local de Pira, né? Sempre. E a gente quer organizar um camp assim, assado, estamos pensando num nome, o que você acha? E o Manja veio com esse nome mastigado. Essa foi a real. Esse nome não surgiu de nada, o Manja trouxe ele pra nós. Foi o Manja? Eu não sabia disso. Foi o Manja. O Manja trouxe. Ele falou, o que você acha dessa arte? Veio uma arte, um camp, não sei o que lá. E eu falei, legal pra caramba. E o Free Flow foi o nome do nosso primeiro camp que a gente fez junto, eu e o Surya. E quando aconteceu tudo isso, depois, esse nome ele ficou na boca, cara. Ele ficou na cabeça. Ele foi um nome que colou. Era um nome bom de verdade. Então, quando a gente... Quando o Free Flow surgiu como time, como escola, ele já tinha nome, não tinha outra possibilidade de a gente chamar isso de outra forma. E o nome, ele
vinha bem a calhar com o nosso propósito, que é o free e o flow. É o livre, é o fluxo. Sim. Era tudo que a gente queria passar nessa época. Estado de flow. Estado de flow, exato. Fluxo, ser livre. Sim. A gente também queria passar na época uma imagem de que nós somos abertos também para quem não é ultra voador. Acho que a gente fez isso muito bem feito. Esse é um ponto que eu queria tocar. Eu acho que vocês entraram numa lacuna muito foda quando vocês democratizaram o voo. Porque era um negócio bem fechado o Free Fly naquela época, pelo menos ao meu entendimento. Eu não sei se eu tô falando merda, mas era um negócio meio clubinho. Ó, então, se você tinha que ter um certo nível, tanto de amizade política e sabe essas coisas, para poder chegar e começar a evoluir. Vocês fizeram assim, ó, abriram o leque. E falou, galera, vem, aqui você vai entender como voa, aqui a gente vai te explicar o voo, enfim, eu acho que vocês conseguiram democratizar a questão do Free Fly. Era isso. Tô falando merda? Não, foi exatamente isso. As escolas, elas formavam os atletas, e os atletas, quando eles viravam CAT B, eles não eram mais interessantes para as escolas. Por quê? Porque esse cara ele só tinha a vaga. Então a escola não vinha um poder econômico naquele atleta depois que ele virasse CAT B. Então ele realmente tinha vários atletas CAT B que estavam em suas respectivas escolas e que não tinham uma turma, que não tinham amigos, que não tinham um grupo para se sentir pertencentes, e a escola também não fazia nada para desenvolver esses atletas. E a gente percebeu isso, porque a gente falava que quem procurava a gente para fazer coach, para treinar, eram esses caras, eram os CAT-Bs das escolas que não tinham oportunidade. Então a gente começou a perceber desde sempre que tinha um gap, que tinha uma demanda e tinha uma necessidade no mercado. Mas você não acha que isso também é contra a evolução do paraquedismo? Porque assim, porra, se você dá a continuidade do aprendizado para o aluno, é melhor, não? Vocês acharam uma lacuna que, tudo bem, a escola jogava fora, vocês falaram, então vem cá. Aqui... Sim, exatamente. Primeiro porque também... Você cria mais voadores, você cria pessoas mais interessadas por voar. Mais ou menos isso que eu quero dizer, sabe? Sim. Porque às vezes o cara fica perdido, o CAT-B ficava aqui na área, assim, olhando para as paredes e fala, o que eu vou fazer? Vou achar mais um CAT-B para fazer um separa 12 pau e encontra 5 pau? Eu até fiz um vídeo. Exatamente. Né? E tava aí, a gente começou a fazer a comunicação que a gente fazia era em torno disso, para trazer essa galera mesmo, porque sim, a galera começou a vir no nosso evento e no final do dia a galera ficava embasbacada, falava, porra, mano, é isso? Essa galera, gente boa, onde que eles estavam? Eu vim no paraquedismo pra isso, né? E não só essa galera tava começando, a gente começou a resgatar também dinossauros que estavam no esporte, que eles viam, sei lá, o Dr. Ivan, por exemplo, um cara do Rio de Janeiro, salta há 20 anos. O cara vinha aqui no nosso evento, ele se misturava com essa galera CAT-B e no final do dia ele ficava emocionado, porque ele falava, cara, eu comecei a saltar por conta disso e eu nunca encontrei isso, eu tô encontrando aqui. O que é isso? É, no final do dia, a gente abrir uma breja gelada, fumar um baseado junto, dar risada aqui no final da área. E, cara, era isso que a galera queria, não tinha isso. E eu acho que vocês tinham esse lado irreverente, cara, que isso é nato e tá enraizado em vocês, cara. Esse pós-área, free flow, é muito característico de vocês, pelo menos aos meus olhos, né? Vocês têm essa coisa de se juntar pós-área. Me lembra muito quando eu fui pra França, por exemplo, que todo mundo se reunia, os barrigueiros, os supers, os wingsuiters, os free flyers, todo mundo se reunia, cerveja a $1 e todo mundo, a €1 e todo mundo se divertia pra caralho, violão, sonzão alto, brincadeira. Eu acho que esse lado irreverente pós-área tem muito a cara de vocês, né? Tem. Mas eu acho que, sobretudo, Binho, é dar pertencimento pra galera que não tinha. Aí você falou tudo. Eu acho que a palavra certa é essa, pertencimento pra uma galera que queria achar o paraquedismo, ele não é nada sem amigo. Ele não é nada se você não tem um brother. Não adianta nada você ser um puta de um voador e você chegar na área e você não tem um brother pra falar assim, pô, vamos fazer um jump? Ou, pô, a gente tá organizando um grupinho aqui, cola com a gente, vamos jumpar com a gente. Então, não faz sentido no paraquedismo, você tá no paraquedismo, não tem pertencimento. E, cara, nós fomos sim o pioneiro em fazer isso, em trazer pertencimento pra galera, pra elas terem um lugar pra chamar de seu e falar, ó, essa galera aqui, ó, é a minha galera, é essa galera que eu ando, esses aqui são meus amigos, entendeu? É lá eu vou ver eles, eu vou tomar uma breja com eles, eu quero estar com eles. Eu tenho uma galera agora pra chamar de nossa, né? Muito foda essa Binho, isso, cara, hoje, o nosso staff, ele tem acho que umas 8 pessoas. Vamos lá, vamos dar os nomes aos bois. Vamos. Então, na cabeça, Suryan, Maluf e Cotô. Aí depois temos
mais ativos, né? O Fer, o Toshimi, o Primo e o Negrito. Primo e o Negrito, tá. Primo e Negrito, beleza. Isso. E aí, o Edu Coelho também, ele faz parte do nosso staff, apesar de um pouco afastado dentro do profissionalismo, ele é muito presente nos eventos, tá tudo sempre com a gente. Isso. E agora o Kenu também, que agora agora é base jumper. Que agora é base jumper, está afastado porque ele largou toda a vida dele também para vir trabalhar aqui e agora ele resolveu voltar para a vida que ele tinha, então ele está bastante afastado nesse momento, mas ele continua sendo nosso staff e vai ser eternamente, entendeu? Ele não precisa estar ativo para ser. E mais recentemente agora o Dani DG, ele fez eu brilhar meus olhos de novo, assim. Que legal, mano. E cara, sério, eu me sinto às vezes, eu me sinto com o poder de olhar a galera e tipo, apadrinhando essa galera, tipo, né? Apadrinhando, mas mais do que isso, o poder de enxergar quem eles são, entendeu? Que legal, mano. Porque isso foi uma coisa que eu sempre me preocupei. A gente tem uma galera aqui e eu me preocupei em trazer essa galera a dedo. Isso foi muito pensado. Foi um processo muito importante. Não foi simplesmente, pô, você voa bem, acho que você pode agregar aqui pro Free Flow, cola aí com a gente, entendeu? Não foi assim. Era muito mais do que o voo, muito mais do que você poderia entregar tecnicamente e de quem você era. Era a tua essência, era quem você era como pessoa. Então o Free Flow, ele, desde sempre, ele tem um centro, um cerne. Bem enraizado. Bem e as pessoas que foram chegando, elas foram se ligando a isso, entende? Se conectando ali, né? A gente nunca teve nenhum problema aqui entre nós. A nossa relação é muito honesta, é muito sadia, a gente acima de tudo tem amizade e eu desde sempre me preocupei em manter esse espírito aqui dentro. E Maluf, aí vamos pensar agora, Free Flow tá bem enraizado, já colocou suas características, já trouxe todas as pessoas. E aí eu não vou falar de plano de expansão porque é muito corporativista isso, mas a gente tá no local do Free Flow, né? Então hoje a gente tem essa tríade aqui, vamos pensar, tem a Let's, do Maurício, do Mal, tem Play Labs, do Ratão, e tem o Free Flow, tem aqui vocês usam esse espaço do coworking, também tem material para venda, enfim. Vocês montaram um espaço para chamar de vocês. Como é que foi isso foi acontecendo? Foi um projeto de, não, vamos ampliar um lugar, a gente precisa melhorar o nosso atendimento. Como que foi esses processos de aglutinar parceiros, amigos, temos um bar para chamar de nós. Temos uma escola para quem quer fazer salto duplo para chamar de nós, né? Como que foi essa mudança? Isso foi louco, porque foi simplesmente acontecendo, né? Primeiro... Não foi premeditado? Não foi nada premeditado. A gente, imagine, isso aqui, cara, era onde a gente tá agora, era um canto abandonado da área. Completamente. Ficou por muito tempo, né? Isso, eu chamo aqui de Pelourinho, apelidei aqui de Pelourinho. Lá em cima é Dubai e aqui embaixo é o Pelourinho, né? Porque realmente isso aqui, cara, era abandonado. Era abandonado mesmo. Isso aqui era era um ponto feio da área. Tem toda a razão. Vocês transformaram isso aqui, sim, cara. Sim. Depois que a gente reformou a salinha, também reformamos aqui essa frente, fizemos esse pergolado, colocamos jardinagem. Veio o Ratão, comprou aqui do lado, ele falou que sempre também foi o sonho dele ser dono de bar. Sim. E acabou investindo construiu essa parte aqui em cima. Mudou tudo, construiu essa parte toda. Sim. E tinha ainda um outro espacinho que é onde a Let's hoje, isso aí estava abandonado também. Que acho que até a Carito usou um pouco para fazer... A Carito usou. Para fazer massagem. Sim, e tudo quando mais, ela veio para cá. Mas estava meio abandonado. Totalmente abandonado e a gente tinha muito medo de quem viesse para cá do nosso lado. Isso a gente tinha bastante medo. E segundo, a necessidade da gente formar aluno e fazer salto duplo estava batendo na nossa porta faz muito tempo, né? Porque, beleza, hoje em dia, a gente falou dessa parte romântica do Free Flow. Hoje em dia tem, sei lá, 5, pelo menos, times fazendo a mesma coisa que a gente faz hoje. Então tá pulverizado isso. E as escolas, elas mudaram a concepção delas com relação ao CAT B, por exemplo. Elas enxergam eles diferente agora. Sim. Elas dão valor para esses caras. Então elas fazem algo para essa galera. Então... mudou muito o cenário e a gente viu principalmente a necessidade de formar atletas desde o começo da base para ter atletas nossos desde sempre. E aí foi isso, a gente começou a conversar com... Foi meio um caminho inverso, vocês tendo a necessidade de trazer gente nova, então vamos chamar Exatamente, alguém. E o Saraiva e o Mal já estavam juntos, eles já tinham a Let's Fly, porque era uma empresa que eles abriram para fazer evento itinerante, evento fora daqui de Boituva. Fizeram algumas coisas em Piracicaba um tempo também, Exato, e cara, a gente se juntou.
juntou e formou uma sociedade. Então, assim, hoje em dia o Free Flow também é sócio da Let's. A gente começou junto nesse projeto. O que a gente não tinha era mão para fazer, né? A gente tem um outro perfil aqui, o Cotô e o Surya. A gente não tem um perfil de administrador, né? E o Mau Mau e o Saraiva veio com essa pegada de administrar, de já saber lidar com marketing de escola, de venda, já ter tudo na mão. Então foi uma parceria muito legal, muito legal. A Let's está indo super bem, está crescendo, estamos formando aluno, está fazendo bastante tandem. A presença nas mídias sociais. Cara, o Maurício é foda, né? O Maurício é fantástico, cara. Foda. Ele é muito bom, cara. Ele é muito foda. Ele é fantástico. O Saraiva é um puta de um administrador também, sabe? Ele é muito organizadinho com as coisas, tudo. E a gente tá vendo os frutos, né? A galera tá se formando, a galera vem fazer salto duplo, interagem com a gente. Então, pô, isso aqui tá legal agora. Virou um ambiente, né? Saiu do Pelourinho, a gente... E aí vocês têm o final de tarde aqui, ou também a hora do almoço. O cara chega aqui, ele não precisa sair daqui. Quem tem banheiro aqui do lado, ele tem o bar aqui pra comer, pra almoçar, pra jantar, pra fazer o que ele quiser. E no final da noite ainda tomar uma breja. Sim. O cara fica o dia inteiro aqui. E aí vocês também têm um plano, tipo, sair fora, né? Tá assim, eu vejo que vocês fazem eventos fora do país também, né? Como é que tá os planos pro futuro agora? Já pensando, o nome Free Flow é conhecido no mundo inteiro, né, cara? As pessoas usam camiseta. Às vezes eu vou pra gringa, às vezes uma galera, nada a ver com porra nenhuma, tem um cara lá com a camiseta do Free Flow. Vocês fizeram isso, acredito, muito pelo trabalho exímio, excelente do Cotô, porque ele é uma figura foda, aquele cristal que a gente falou lá atrás. Sim. Com poder de assim, emana, ele tem uma luz própria dele, então acho que ele fez esse trabalho do Free Flow ganhar nome lá fora, mas pensando como time, como organizadores de eventos, eu não sei se vocês vão pra gringa, vocês organizam eventos lá, o que vocês veem daqui do plano pro futuro? Eu acho que é isso, eu acho que não tem muito planejamento para isso, mas eu acho que a vida nos colocou nesse lugar. Então, em princípio, viajávamos bastante no Brasil para fazer evento fora. Então, ia ter evento na DZ, nos Lençóis, lá no CGP no Sul, em Manaus. Então, o nosso ambiente era muito dentro do Brasil, a gente era muito convidado para isso. Tá. A parada começou realmente a aumentar, então a gente expandiu e começamos a atender bastante a América do Sul, né? Então, Argentina principalmente e Chile. Mais outros países que são muito fortes, que a gente já foi várias vezes também, Paraguai, Venezuela, Colômbia, fomos para Guatemala também, e muito para Venezuela a gente está indo, tem uma cena grande de paraquedismo acontecendo lá. Enfim, aí a gente expandiu naturalmente nós ficamos conhecidos na América do Sul e começamos a viajar para esses países. E sim, aí depois através do Cotô, eu acho que a gente deu esse pé fora da América do Sul, que a gente já era bastante conhecido, mas a gente deu esse passo fora, principalmente para os Estados Unidos e para a Europa com o Cotô. O Cotô começou a ser convidado para eventos fora e virou essa referência aí do Free Flow fora. E realmente, hoje em dia, quando eu mesmo me surpreendo quando eu viajo para qualquer país que tem paraquedismo fora, tem sempre alguém com adesivo no capacete, com uma camiseta que eu não faço ideia quem seja, mas que conhece muito bem o Free Flow. Isso dá muito orgulho, cara, de verdade. É muito bom poder olhar e falar, porra, inacreditável que isso esteja acontecendo, sabe? Maluf, já pra gente encerrando, duas perguntas. A primeira é o que você acha sobre a Liga dos Atletas, né, que é o clube de benefício. Como você vê isso com a importância para o paraquedismo? Vejo com uma importância muito boa. Eu acho que sempre que a gente se organiza para fazer alguma coisa, é interessante. Tá? Então eu acho que assim, a Liga dos Atletas tem um caminho e está num caminho correto. Claro que eu acho que tem alguns ajustes para fazer, sabe? Para divulgar melhor. Não só divulgar, mas para deixar isso mais com a cara do atleta e que seja vantajoso, que seja muito vantajoso para o atleta. Tá. Então eu vejo isso com um olhar um pouco mais crítico também. Não, mas isso é importantíssimo. O que eu acho importante é ter um caminho, e eu acho que a gente sempre que a gente se organiza, sai coisas boas e importantes. Então acho que a Liga do Atleta tem essa intenção de se organizar e organizar as pessoas que estão fazendo a mesma coisa, que são os atletas. Então isso é muito bom e eu acho que é isso, cara. Eu acho que agora é ir corrigindo o caminho no decorrer do processo aí, sabe? Perfeito. Cara, eu vou deixar o microfone aberto
para você, se você quiser falar para as pessoas, deixar uma mensagem, o que está aí dentro, porque você me falou ali, a gente está jogando da linha do tempo, do meio, do começo lá, você me falou um negócio muito importante, cara, que eu não sabia, que você meio que teve que fazer um autoconhecimento para você entender um tapa-buraco, né? E eu acho que muitas pessoas podem se inspirar ou até mesmo tá passando pela mesma situação que você passou, e não tô falando no skydive, mas a pessoa às vezes tá fazendo isso com trabalho, às vezes tá fazendo isso com qualquer outra coisa e não se ligou. Eu acho que isso é muito mais sobre relações humanas do que efetivamente a relação com o esporte. Eu queria que você falasse isso e desse essa mensagem. Vamos lá. Sim, obrigado pela pergunta. Acho que eu gosto de falar sobre isso porque a verdade é que nem tudo são flores, né? Para ninguém. A vida não é só uma felicidade. Só não o lifestyle do Instagram, o recorte do Instagram. Não é uma linha reta para cima, é muito diferente disso, né? Inclusive, bem diferente. Eu penso que eu desfruto de momentos de felicidade e isso para mim já me atende bem, já é ok. Mas ter contato direto com a minha realidade. Eu sou um buscador de mim mesmo, eu sempre fui um buscador de mim mesmo. Então eu vivo mergulhado dentro da minha mente, da minha cabeça. Eu procuro várias formas de me autoconhecer e eu tô nesse processo constante, né? Eu já estou há bastante tempo nesse processo e até agora o que eu sei é que eu nada sei. Quanto mais a gente sabe, o que eu sei é que eu realmente nada sei, entendeu? Eu acho que realmente existe um campo muito maior que está regendo a nossa vida pela gente do que o campo consciente. Mas enfim, que nem a gente falou aqui no começo, eu me entreguei ao paraquedismo de cabeça e eu saltava mais que todo mundo. Eu vejo a galera que salta muito hoje e eu falo, porra, isso não é nada perto do que eu saltava, sabe? E depois, cara, eu já devia ter uns 3.000 saltos. Com 3.000 saltos, a minha vida estava toda já virada para o paraquedismo. Eu já não tinha mais trabalho em São Paulo, já vivia aqui, já trabalhava com paraquedismo e minha vida era toda paraquedismo. E eu, dentro dos meus processos, eu identifiquei o quanto essa necessidade de eu estar o tempo inteiro num avião, o quanto isso me mostrava que eu não queria ter contato com a realidade, podemos dizer assim. Por quê? Porque o paraquedismo, quando você está saltando, é quase que como uma meditação forçada. Você está saltando, você não precisa pensar. E você não precisa nem se esforçar para atingir esse estágio. Você está vivendo aquele 45 segundos o tempo inteiro. Aqueles 45 e o segundos... resto, não tem boleto, não tem filho. Não tem problema. Não tem você com você mesmo, não tem nada. Não, é você ali. Faz sentido. E eu comecei a perceber isso. Nunca tinha feito essa análise. Eu sempre pensei que era um encontro com a gente, mas a antítese também às vezes pode ser um desencontro forçado. Porque pode ser interessante isso também, entendeu? Mesmo sabendo que é uma meditação forçada, por que você não usufruir disso, já que é uma forma até que fácil, é legal. Mas para mim foi de uma forma, eu notei isso de uma forma meio tóxica e de uma forma que não era tão saudável para mim. Meio traumática. Eu estava simplesmente querendo fugir de todos os meus problemas e eu encontrei fazer isso saltando. Quando eu me deparei com essa realidade, foi muito difícil, porque eu tinha uma relação com o esporte que ele tinha virado a minha vida. Ele tinha virado o meu trabalho e tudo. E foi como eu te disse aqui antes da gente começar a gravar, né? Mas que talvez, se eu não tivesse já virado a minha vida inteira, eu talvez não saltaria mais hoje. Quando eu sou meio radical, meio 880 nas decisões da minha vida. Então, sei lá, era como se eu tivesse encontrado uma barreira e agora eu não quero mais fazer parte desse padrão que eu tô fazendo aqui, eu quero sair fora disso. Tá. A minha vontade era isso. Então, foi difícil, mas foi interessante também porque eu aprendi a estabelecer uma outra relação com o paraquedismo. Então, eu pensei num meio termo, que é uma coisa que normalmente eu não penso muito. Jogar pelo caminho do meio. Então, beleza. Isso aqui eu percebi que está sendo meio tóxico, eu tô querendo tampar o sol com a peneira, eu não tô querendo ter contato comigo mesmo e eu tô fazendo isso, ou seja, isso não tá me fazendo muito, não adianta. Em algum momento isso vai transbordar e eu vou ter contato comigo mesmo. Então, só que eu já tô aqui, isso virou minha vida, é meu ganha-pão, meu meio de vida. Então eu fui obrigado a ressignificar o paraquedismo e foi muito legal isso, porque hoje em dia eu consigo ter mais prazer do que antes. Do que aqueles momentos que você tava acelerando. Antes parecia que eu tava só querendo ser alguma coisa e chegar em algum lugar que eu nunca ia chegar. Eu não sei, eu tava correndo para chegar em um lugar que você nem sabia para onde. Que eu não sabia para onde, entendeu? E agora
Agora não, agora eu tenho noção concreta do que é isso, o que é o esporte para mim, o como ele me faz bem, e muito pelo contrário, ele só me fez bem, porque ele me proporcionou também olhar para as coisas que eu gosto mesmo de fazer dentro do esporte e dar valor para essas coisas também, né? Sim. Como, por exemplo, SUP, fazer SUP para mim é o mais legal dentro desse esporte. Porque não que eu não goste de fazer as outras coisas, eu amo free fly, eu adoro aprender, eu ando, inclusive nos últimos tempos, eu ando aprendendo muito com os meus amigos, eu indo para evento fora, participando de evento, eu ando aprendendo muito, isso tem me motivado, porque o free fly, ele é um aprendizado sem fim. Então isso é interessante, você não vai chegar lá, mas você aprender, sempre ter algo para você aprender, é muito legal, você aprender coisas novas. Então o free fly me dá muito prazer, mas o SUP tem uma coisa que é solitária, que me agrada, que é eu comigo mesmo, embaixo do meu velame, não tem ninguém falando o que eu devo fazer ou não. É eu acreditando no que eu acho certo, indo lá e fazendo, não tem nenhuma voz, não tem ninguém, é eu e eu ali. Se eu for bem, eu fui bem porque a minha decisão foi correta, e se eu for mal, eu fui mal porque a minha decisão não foi tão boa na hora. Então eu tenho que me haver comigo mesmo, sabe? Essa coisa de você trazer a responsabilidade só para você, tanto da parte ruim quanto da parte boa, isso me interessa. Muito bom. Sabe as palavras aqui com o Marco Maluf, hein? A filosofia também no podcast. Então nós ficamos por aqui nesse podcast. Quer falar mais alguma coisa? Não, só quero... Mídias sociais, @Marco Maluf. @Marco Maluf. @FreeFlow. @FreeFlowCamp. Fly Labs, Let's Fly. Vem aqui conhecer, para quem não conhece. Exato. Então é importante saber que a nossa escola e a nossa essência continua a mesma. Então a gente é aberto para todo mundo que queira conhecer, que queira colar. Além de tudo, somos uma escola, não necessariamente alguém precisa vir aqui para fazer coach. O cara pode vir para fazer two-way com o amigo dele. Exato. Ele pode vir aqui só para manifestar, se ele quiser, porque ele não tem um lugar para ficar, e a gente proporciona um lugar maneiro, com gente maneira, tem o nosso manifesto. Então, se você ainda não conhece e nunca veio aqui, vem aqui, toma um cafezinho com a gente, vem no final do dia, toma uma cervejinha com a gente. Pode vir conhecer que aqui a gente continua com a mesma essência, apesar do cenário ter mudado, a nossa essência vai ser sempre a mesma. Então é um convite para você vir aqui, e também eu quero agradecer imensamente a oportunidade de você, Binho, e da Liga, de contar um pouco mais a minha história para a galera que está assistindo, que está ouvindo ali. É uma honra, um prazer compartilhar. Eu gosto de compartilhar, de contar história, e foi um momento muito demais, especial. Eu sabia várias coisas. Para você que nos ouve, para você que nos assiste, é importante seu like, é importante seu compartilhamento, é importante seu comentário. Então comente, porque quando você comenta, compartilha e dá like, os números, o algoritmo fala, então esse conteúdo é legal, ele vai distribuir para mais pessoas. Porque esse papo aqui não é só sobre paraquedismo, mas é sobre relações humanas, sobre histórias de pessoas. Então, se você gosta, se você é fã do podcast, faz esse talento pra gente, ajuda a gente também. Se você não é atleta afiliado, R$60 por mês, o QR Code tá aqui em cima. Maluf, mais uma vez, mano, muito obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado de coração. Foi legal pra caramba. Demais, mano, demais. Um dos podcasts mais, não sabia dessas histórias. Fiquei realmente, teve momentos que eu até me emocionei, porque de fato não sabia da história do Cotô, não sabia de nada. Então, conheci um pouco mais o Maluf na sua essência. Muito obrigado, mano. Obrigado por ceder o espaço aqui pra gente falar. Todos os episódios a gente vai gravar agora aqui. E é isso. Nos siga nas redes sociais. Muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Valeu, galera. Fui.